Depois da refeição, durante a qual Pedro comeu frugalmente, disse-lhe, diante de todos e com a voz mais sonora possível, que o presenteava com todo o pão que tinha sobrado e havia muitos, dispostos em grandes cestos sobre a mesa sob a condição de que o levasse unicamente dentro dos alforjes ou bolsas que trazia. Esses famosos alforjes eram bastante pequenos, comuns, iguais aos usados pelos homens do campo para levar suas coisas e o alimento. Não se diferenciavam em nada, exceto por seu extraordinário poder de fazer acontecer fatos incríveis. Considerando que as bolsas eram pequenas, Dom Miguel de Ocojo calculou que ali entrariam no máximo 12 ou 15 pães. O irmão aceitou, agradeceu antecipadamente em nome de Deus e de seus pobres, e começou a encher seus alforjes, ali colocando 12, 15, 20 pães e continuou a encher e encher. Até que acabou todo o pão que havia na casa. Depois, foi embora feliz, deixando Dom Miguel e seus amigos de boca aberta pelo assombro. Esse fato maravilhoso chegou aos ouvidos de uma mulher chamada Isabel Garcia, proprietária de uma padaria. Querendo ela também comprovar a verdade do ocorrido que se espalhou rapidamente pela cidade, convidou Frei Pedro para ir até lá receber alguma coisa e lhe disse: "Eu lhe dou, Frei Pedro, todo o pão da minha padaria sob a condição de que o faça entrar inteiramente na sua bolsa. Portanto, eu aceito e agradeço." Respondeu Pedro com sua habitual alegria. Dito e feito, começou a introduzir pão nos seus alforjes e continuou até que pegou todo o pão que se encontrava sobre as prateleiras e balcões da padaria. E, quando acabou, disse que ainda havia lugar para outro. Numa de suas visitas a outra padaria para pedir pão para os pobres, encontrou a empregada, uma escrava negra da proprietária da padaria, chorando e com o nariz sangrando. Tendo Pedro lhe perguntado o que tinha acontecido, ela contou que sua patroa, Dom Josefa Barrientos, a tinha castigado duramente porque havia esquecido o pão no forno, fazendo com que ele se queimasse todo. Comovido, Frei Pedro entrou e pediu à escrava, a Dom Josefa e aos paroquianos que naquele momento se encontravam na padaria que o acompanhassem para rezar à Virgem diante do forno cheio de pão queimado. Assim fizeram todos e, pouco depois, diante de seus olhos estupefatos, aquele pão, que já era carvão, recuperou sua cor branca e dourada, até ficar mais apetitoso e perfumado que nunca. Capítulo 16. Um fioreto, de sabor franciscano. Deus lhe revelava as necessidades até mesmo das pessoas que não tinham se confiado a ele. Certa manhã, saindo para suas visitas cotidianas aos necessitados, recebeu um aviso divino referente a um seu conhecido que se encontrava em grave dificuldade. Sentiu no coração um forte impulso e dirigiu seus passos pela Avenida do Calvário para chegar à Ponte dos Remédios, em cujas vizinhanças se encontrava a casa do infeliz. De fato, um bom homem de nome Juan, trabalhador exemplar na sua ocupação de sapateiro, se encontrava em grave dificuldade econômica. Na verdade, não tinha podido pagar suas dívidas, razão pela qual estava a ponto de perder a casa e a pequena oficina que constituíam tudo o que tinha e, consequentemente, a segurança de sua família, composta pela mãe, pela esposa e por 6 filhos ainda pequenos. Quando Pedro chegou à casa de Juan, este, desesperado, pensava no suicídio como o único remédio possível e ficou muito surpreso ao vê-lo. Não havia dito nada, antes, sobre essas aflições a Frei Pedro para não preocupá-lo, mas nesse momento lhe abriu o coração e desabafou, confessando-lhe que pensava em suicidar-se naquele mesmo dia. Com bondade e compreensão, Pedro o levou a perceber, de maneira razoável, o erro de pensar no suicídio como solução e lhe perguntou de quanto precisava para resolver sua situação, pois ele ira fazer o possível para ajudá-lo. Juan sabia muito bem que Pedro não podia ter aquela soma. 1000 pesos de prata correspondiam ao valor de que ele precisava com urgência.
E, então, poderia continuar a trabalhar para lhe pagar. Pedro lhe pediu que rezasse com ele por um momento, os dois se ajoelharam e pediram fervorosamente que Deus viesse em seu socorro. Então, Pedro se levantou e fez sinal para que ele esperasse durante alguns minutos que ele voltaria logo com a ajuda desejada. Saiu da casa e se dirigiu à Ponte dos Remédios. Ali, seus olhos buscaram ansiosamente até encontrar o objeto desejado. Era uma lagartixa, que curtia o sol sobre uma pedra. Pegou-a com cuidado entre as mãos e o animalzinho se deixou apanhar sem se mover, envolveu-a num pedaço de papel que encontrou ali perto e voltou para onde Juan o estava esperando. Entregou-lhe o pacote, recomendando que não o abrisse e que o levasse à casa de Dom Juan de Onate, famoso joalheiro da cidade que, com aquele penhor, lhe daria os 1000 pesos necessários. Em seguida, acrescentou, quando tiveres restituído ao joalheiro os 1000 pesos que te dará, retira o penhor e traze-o de volta. Sabendo que Frei Pedro era pobre, Juan ficou curioso de saber que coisa de tão grande valor aquele pacotinho continha para ser verdadeiramente avaliado em 1000 pesos de prata, mas se absteve de abri-lo, dirigindo-se à Rua dos Ourives, até a casa do joalheiro indicado, o qual, além de possuir a melhor joalheria da cidade, era agiota. Contou-lhe o que tinha acontecido, entregando-lhe o precioso embrulho. Qual não foi a surpresa dos dois quando, abrindo-o, encontraram uma belíssima joia em forma de uma lagartixa toda de ouro e cravejada de diamantes e esmeraldas. Aquela era uma joia de alto valor e ficou claro, então, que os 1000 pesos necessários seriam recebidos. Todo feliz, Juan foi pagar suas dívidas. E a partir daquele dia, como que por mágica, seu trabalho aumentou de tal maneira que antes de um ano se viu em condições de restituir ao joalheiro os 1000 pesos emprestados e resgatar a lagartixa de esmeraldas que foi entregar a Frei Pedro. Este, naquele momento, se encontrava em um jardim próximo à cela em que dormia. Vendo Juan, compreendeu o motivo de sua visita e, sem que ele precisasse explicar-lhe coisa alguma, pegou com cuidado o pacote que o outro lhe entregava, abriu-o e, com a joia entre as mãos, disse com doçura franciscana: "Rendamos graças a Deus e à irmã lagartixa que nos foi útil." Em seguida, assoprou sobre ela, colocou-a no chão e, diante dos olhos incrédulos daquele bom homem que nunca deixou de contar esse prodígio por todo o tempo em que viveu, aquela preciosa joia em forma de lagartixa de ouro e esmeraldas moveu rapidamente a cauda, readquiriu vida e desapareceu rastejando entre as plantas do pequeno jardim de Frei Pedro. Numa outra vez, Pedro percebeu misteriosamente que uma mulher doente estava prestes a morrer de fome. Ele estava distribuindo a comida e o atol aos seus enfermos quando, de repente, disse a seus acompanhantes que tinha que ir a uma casinha situada no alto de uma colina distante porque lá vivia alguém que precisava de ajuda. Fizeram-lhe notar que naquele lugar não podia viver ninguém, que era uma casinha abandonada havia muito tempo, mas ele insistiu e para lá se dirigiu. Encontrou uma mulher idosa, com os sinais do fim no rosto, e que, ao vê-lo aparecer com a comida na mão, lhe disse: "Santo Deus, quem te disse que não como há vários dias?" Havia um homem honesto, um humilde operário que ajudava muito Frei Pedro com o trabalho de suas mãos. Chamava-se Josefe de Santa Cruz. Ele e sua família eram muito pobres, mas nem por isso deixavam de ajudá-lo com o pouco que podiam. Uma vez, sua pobreza chegou a tal ponto que, tendo-se acabado os sapatos da mulher de Josefe, ele não tinha dinheiro para lhe comprar outros. Nesse momento de necessidade, recorreu a Pedro para pedir-lhe emprestado 1 peso, sem lhe dizer o motivo. Pedro lhe deu 2 e Josefe, percebendo isso, queria devolver-lhe 1, mas Pedro, sorrindo, lhe disse: "Só 1 peso não é suficiente para comprar os sapatos, precisa de mais 1 para os cordões."
Capítulo 17. A conversão de Dom Rodrigo de Arias. São Tiago dos Cavaleiros da Guatemala, aquela cidade fundada sobre as ruínas do desastre de Almolonga, no qual morreu a primeira mulher governadora na história do Novo Mundo, era importante entre as colônias espanholas. Nobres espanhóis transferiram seus feudos para a Guatemala, alguns para aumentar o próprio capital, outros com títulos de nobreza, mas sem esse último para constituí-lo, cultivando o figo da Índia e o cacau, que eram então muito requisitados no mercado mundial. A cidade era elegante e bela. Por volta da metade do século XVII e segundo as estatísticas daquele tempo, contava com 60.000 habitantes, 6.000 casas, 20 edifícios públicos, igrejas, conventos de monjas, como o de Santa Clara e o da Conceição, outros de frades, como o das Mercês de São Francisco e de São Domingos, cuja memória passou à história por sua grandeza e magnificência. Havia também o Colégio de São Tomás, o Palácio dos Capitães Gerais, a tipografia e o Salão Nobre. A sociedade de cidadãos era, naturalmente, aristocrática e rica e se movia num ambiente distinto, de festas e recepções onde as mulheres faziam exibição de suntuosos vestidos de brocado bordados com ouro e pedras preciosas, joias valiosas trazidas da Espanha, verdadeiras relíquias de família, perucas e vários ornamentos. Chegou, um dia, a esta sociedade, para passar alguns meses de férias, um jovem cavalheiro de apenas 26 anos, o capitão Dom Rodrigo de Arias e Maldonado de Gogora e Córdova, descendente direto das casas dos duques de Alba e dos condes duques de Benavente. Vinha da Costa Rica onde, por sua competência e nobreza, tinha sido nomeado governador e capitão-geral da província mencionada quando tinha apenas 22 anos. Dom Rodrigo era um cavaleiro de belo aspecto, originário de Marbella, na costa mediterrânea do Reino de Granada, na Espanha, filho de S. Andrés Arias Maldonado e de Dom Melchora Francisca de Góngora e Córdova, pertencentes às nobilíssimas casas dos senhores duques de Alba e condes duques de Benavente. O nascimento de Dom Rodrigo foi marcado por um acontecimento especial. Sua mãe o esperava para o fim do mês de dezembro de 1637, mas na noite do dia 24 se sentiu mal e pediu que um sacerdote fosse rezar a missa em seu castelo. Quando esta acabou, poucos minutos depois da meia-noite, os primeiros, pois, do dia 25, nasceu um belo menino a quem foi dado o nome de Rodrigo Gabriel. Dom Andrés, o pai, teve altos cargos no exército do rei, e as suas proezas e o seu valor fizeram como que fosse nomeado, em 1665, governador e capitão da província da Costa Rica, situada entre as províncias da Nicarágua e o Reino do Peru, nas Índias, cujo governo era considerado, naquele tempo, como um dos melhores do país. O jovem Rodrigo tinha somente 19 anos quando a família se transferiu para o Novo Mundo. Com ele, além dos genitores, estavam outros dois irmãos, Dom Juan, também ele militar, e Dom Melchora, uma graciosa menina. Ambos logo contraíram núpcias, dando origem a nobres famílias que ainda têm descendentes na sociedade atual da Costa Rica. Dom Rodrigo rapidamente se sobressaiu não só pela elegância e nobreza do porte, mas também pelo valor. O exemplo heróico do pai e a tradição da família o levaram a seguir a carreira das armas e em pouco tempo obteve o posto de cabo. A província de Costa Rica contava, então, com 19.000 habitantes, cuja maior parte era composta de indígenas agressivos e indómitos, pertencentes à tribo dos Chorotegas, Guetares e Talamancas, muito ferozes e até mesmo canibais. A população decrescia rapidamente por causa das guerras tribais e das grandes calamidades, como a varíola, que dizimavam populações inteiras. Os indígenas atribuíam essas pragas a uma maldical trazida pelos brancos e, por isso, eram muito ferozes e selvagens.
Havia ainda outro grave problema, o das embarcações que chegavam e não podiam atracar em vista dos contínuos assaltos dos piratas. Dom Andrés, acompanhado de seu filho Rodrigo e de um contingente de soldados, se impôs à tarefa de procurar um novo porto ao abrigo desses ataques e, para encontrá-lo, fez longas viagens até que localizou um que permitia trazer a salvo os produtos do interior para o mar e vice-versa. Infelizmente, durante uma dessas viagens, em 1658, Dom Andrés contraiu a febre e morreu. Esses empreendimentos e esses fatos fizeram com que, no início de 1659, Dom Rodrigo fosse nomeado, por Carlos II, governador da Costa Rica, com as mesmas prerrogativas de seu pai. Tinha apenas 22 anos e era a pessoa mais jovem a sustentar um cargo tão importante. Durante quase 2 anos dedicou-se a civilizar a região mais próxima da sua fortaleza, construiu templos e levou religiosos para pacificar definitivamente os habitantes do lugar. Todavia, doía-lhe ver que a tribo Talamancas continuava a ser muito selvagem. Impelido pela lenda, segundo a qual, naquela região existiam tribos compostas somente por mulheres que não permitiam que nenhum homem as dominasse nem lhes impusesse leis, considerando que estaria prestando um grande serviço ao rei se a submetesse, deu início aos preparativos para completar sua conquista. Entre 1662 e 1663 levou a termo suas incursões com êxito e a sua principal vitória foi a de submeter o chefe da tribo Cabce com mais de 1.200 guerreiros. Seu avanço foi tal que os Talamancas ultrapassaram a cadeia das montanhas, lançando-se na planície. Para que a obra fosse mais completa, Dom Rodrigo de Arias Maldonado despendeu de seu capital mais de 60.000 pesos. No entanto, mudanças ocorridas na corte da Espanha repercutiram até na província da Costa Rica e, por isso, ele foi exonerado do cargo, deixando incompleta grande parte da obra. Desejoso de encontrar um novo lugar onde pudesse empregar sua fortuna, decidiu empreender uma viagem para a Guatemala, em cuja capital chegou no ano de 1665. Para a Guatemala, portanto, dirigiu seus passos o jovem e gentil Dom Rodrigo Gabriel de Arias e Maldonado, desejoso de aproveitar um período de prazer e divertimento naquela sociedade aristocrática, sem suspeitar que um novo destino para sua vida já estava marcado. Nesse meio tempo, Pedro de Betancur continuava sua obra. Trabalhava energicamente do amanhecer ao anoitecer, e o hospital crescia, dia após dia, diante dos olhos de todos. Uma manhã, foi visita-lo Dom Maria de Céspedes e, vendo-o cansado e pálido coisa rara nele, recomendou-lhe que descansasse, pois sua saúde parecia ressentir-se do cansaço. Pedro, que já então pressentia sua morte próxima e pedia a Deus um sucessor, respondeu-lhe com estas palavras enigmáticas: Irmã, está para vir morar nesta cidade um cavaleiro no qual depositei minhas esperanças. Dias depois, Dom Maria tornou a levar-lhe um pouco de pão para seus pobres e ele, saindo à porta para cumprimentá-la, viu um elegante cavaleiro que passava numa rica carruagem. Apontou-o, então, para a mulher, dizendo: Vê, aquele homem que chega foi feito sob medida para os meus propósitos. Era Dom Rodrigo que, tendo chegado um dia antes na Guatemala, estava procurando alguns conhecidos que viviam naquela região. Naqueles dias, morreu o irmão Rodrigo de Tobar, que tinha sido muito útil a Pedro em sua obra. Sabendo o que significava aquele perda para ele, outro dos irmãos terciários foi expressar-lhe suas condolências e ele, após tê-las aceitado, lhe disse: Acaso pensas, irmão, que por isso a obra de Belém deve atrasar-se? O Altíssimo chamou para si o irmão Rodrigo, mas já está preparando outro Rodrigo que deverá ser a coluna de Belém. Essa profecia foi notável, pois Dom Rodrigo de Arias, ao qual ele se referia, ainda não tinha a menor ideia do irmão Pedro e de sua obra,
tendo acabado de chegar da Costa Rica, sua única preocupação era a de se divertir nas festas da sociedade. Dom Rodrigo alugou uma casa elegante que, graças à sua fortuna e ao seu bom gosto, arranjou maravilhosamente com os melhores móveis e tapeçarias que encontrou à disposição. Sua fama e sua linhagem, que eram famosas, lhe abriram imediatamente as portas das melhores casas e logo abundaram os convites, pois as famílias mais distintas disputavam entre si a honra de recebê-lo e obsequiá-lo. Os guatemaltecos sempre se distinguiram pela hospitalidade e pelo bom gosto no acolhimento dos convidados, e naquele tempo não podia ser diferente, principalmente porque se tratava de um nobre cavaleiro que, mesmo sendo tão jovem, já tinha ocupado cargos muito importantes. Dom Rodrigo quis retribuir os numerosos convites e organizou uma festa em sua casa, na manhã do dia em que se realizaria, como que para lembrar a cidade que comparecesse, resolveu sair para um passeio na praça principal, vestido elegantemente com o uniforme militar de gala, enfeitado com cordões e botões de ouro, que resplandeciam ao sol do meio-dia, e sobre a cabeça um chapéu com um grande penacho de plumas brancas ao vento. Acompanhava-o um séquito de amigos e servos, vestidos também eles elegantemente, de maneira que sua passagem mais parecia um desfile do que um simples passeio de cavaleiros. Pedro tinha saído naquela manhã como em todas as outras para visitar os hospitais, acompanhado de vários irmãos terciários que o ajudavam a levar sua panela de atol, as roupas, o pão e muitas outras coisas. Certa doença parecia ameaçar suas forças, que já estavam debilitadas a ponto de não mais poder enfrentar esses esforços sozinho. Estavam atravessando a praça principal, quando passou Dom Rodrigo com seu cortejo. Pedro e seus companheiros, atraídos pelo fausto daquelas pessoas, especialmente pela figura galharda de Dom Rodrigo e pela fama de que gozava, pararam para observá-los. Quando se distanciaram, Pedro, voltando-se para seus companheiros, disse: "Estais vendo o governador que caminha com tal pompa e majestade suntuosa? Pois é ele que Deus estabeleceu como meu sucessor e que deverá fundar naquele pobre hospital uma ordem religiosa." A festa de Dom Rodrigo, naquela noite, fez história na cidade. Ali estavam as famílias mais distintas, o governador e altos ministros etc. E entre as damas participantes sobressaía pela beleza e elegância Dom Elvira de Lagaste, jovem e distinta senhora, casada com o filho do conde de Calimaia, o qual tinha fortes interesses em todo o reino da Guatemala. Assim que se viram, Dom Rodrigo e Dom Elvira se sentiram mutuamente atraídos. Dom Elvira, uma das mulheres mais fascinantes que existiram na Guatemala, tinha casado sem amar seu marido. De fato, seu casamento fora um daqueles matrimônios combinados, que eram, então, frequentes, levado a efeito para consolidar a condição e a fortuna de duas importantes famílias. A partir daquele dia, Dom Rodrigo fez de tudo para rever Dom Elvira. Discretamente, por meio de amigos de confiança, pode comunicar-se com ela e combinar encontros secretos quando o esposo da dama, empenhado em seus múltiplos negócios, saía da cidade. Acendeu-se, assim, em seu peito uma chama tão amorosa que passou rapidamente de um vivo sentimento para uma forte paixão. Dom Rodrigo era um homem extremamente galante e com espírito, além de possuir outras prerrogativas da sua condição, e a senhora, cortejada por um cavalheiro com tais méritos, correspondeu abertamente ao seu amor. No seu arrebatamento não lhe importou ser casada e ambos, arrastados pela paixão, não se preocupavam com o respeito humano e menos ainda com o respeito divino. Sem dúvida os fortes sentimentos da senhora deveriam revelar-se ao seu marido, o qual começou a suspeitar de que a esposa o estivesse traindo. As suspeitas que não eram infundadas lhe acenderam o coração. Todavia, não querendo cometer uma imprudência que pudesse ferir aquela que ainda amava,
preferiu não demonstrar nada até que a eventual culpa fosse suficientemente evidente para levá-lo a tomar satisfação pela honra ultrajada. Decidiu afastar-se de propósito, porque era sua intenção retornar inesperadamente para pôr em ato seu plano. Disse à esposa que estaria retido por 2 ou 3 dias no campo e a ela pareceu que essa ausência do marido seria uma ocasião única para realizar totalmente o amor que a possuía. De fato, assim que o marido partiu, a senhora enviou uma mensagem a Rodrigo, o qual programou imediatamente um encontro para aquela noite, na sua própria casa porque lhe pareceu o lugar mais seguro e adequado. Às 9 da noite, chegou uma carruagem fechada. Ele a esperava na casa enfeitada de modo especial para a ocasião. Numa salinha íntima, adjacente ao seu quarto de dormir, ofereceu-lhe uma esplêndida ceia e vinhos deliciosos. Foram interrompidos pela notícia de que na sala de espera aguardavam impacientemente algumas pessoas que haviam chegado da Costa Rica para negócios importantes. Dom Rodrigo pediu à senhora que o desculpasse pela interrupção e que, enquanto isso, fosse repousar num quarto de hóspedes. O quarto era muito elegante, ao centro, uma cama ampla com 4 colunas esculpidas, com dossel de damasco e cortinas de seda, decorada e perfumada como que para receber uma rainha. Como Dom Rodrigo demorava, Dom Elvira decidiu deitar-se. Dom Rodrigo demorou quase 2 ou 3 horas e finalmente se encontrou, impaciente, ao lado da mulher amada. As velas tinham se apagado, somente uma brilhava num canto, razão pela qual o quarto estava na penumbra. Sobre o leito, delineava-se a figura de Elvira, com a esplêndida cabeleira solta sobre o travesseiro. Dom Rodrigo falou-lhe, mas ela não respondeu. Pensou logicamente que, durante a espera, ela tivesse adormecido e tocou-lhe docemente o ombro, mas inutilmente. Tornou a insistir com mais força. E nada. Admirado, aproximou a vela do seu rosto e qual não foi seu espanto quando, na claridade da luz, viu que ela estava sem vida, desfigurada pela morte. No seu desespero, procurou despertá-la, quis tomá-la nos braços, mas o corpo de Dom Elvira, frio e inanimado, caiu sobre a cama, tentou reanimá-la por todos os meios. Mas tudo foi inútil, tornava-se a cada momento mais fria e suas feições, antes tão belas e suaves, agora estavam duras e descompostas, quase grotescas. Dom Rodrigo sentiu que enlouquecia, nunca em suas numerosas aventuras havia experimentado coisa semelhante. Aquela mulher que, poucos minutos antes, era uma esplêndida criatura que ria e falava com ele, agora era um ser inanimado e quase horrível de se ver. Que fazer? A quem recorrer numa situação tão desesperadora? Não sabia e, sentindo-se mais louco de angústia e de terror, precipitou-se na rua, sem meta, com a espada desembainhada na mão. Desgrenhado, com os olhos queimando de dor e ira, caminhava desorientado e era realmente uma figura impressionante naquela hora da noite, enquanto a cidade inteira dormia e as ruas estavam desertas e silenciosas. Quase automaticamente se dirigiu à Praça das Armas onde, poucos dias antes, tinha desfilado tão pomposamente e, tendo chegado ao muro oriental do Palácio dos Capitães Gerais na esquina da Rua de Santa Teresa, foi parado pela figura de um franciscano, com uma lâmpada acesa numa das mãos e, na outra, uma sineta de bronze. Era o irmão Pedro de Betâncor, numa de suas excursões noturnas pelas ruas da cidade. Tocava a sineta, exclamando com voz grave: "Acordai, irmãos! Que uma alma temos! E, se a perdemos, não a recuperamos." Dom Rodrigo ficou imóvel. Nunca tinha visto Pedro antes, só tinha ouvido falar dele. E agora, naquele exato momento de grande angústia e confusão, sua figura mística lhe aparecia e sua mensagem endereçada a todos parecia-lhe particularmente dirigida à sua alma atormentada.
Boa noite, irmão, que estranho motivo o mantém fora nesta hora e sozinho na rua? Perguntou-lhe Pedro, cortesmente. Dom Rodrigo, ainda mais desconcertado e um pouco irritado por essa intromissão, já que desejava continuar sua corrida maluca sem meta, respondeu-lhe: É ainda mais estranho que a esta hora um frade caminhe sozinho na rua, quando deveria estar em recolhimento. Diga-me se não é para ficar espantado. Sou solteiro e secular, por isso não tenho que respeitar essas obrigações. Então, Pedro, que sabia muito bem o que se passava na alma dele, levantando sua lanterna para iluminá-lo, olhou-o profundamente nos olhos e lhe disse que Deus o havia mandado para salvá-lo e, para prová-lo, contou-lhe detalhadamente tudo o que acabara de acontecer. Dom Rodrigo ouviu aquela narração exata em cada detalhe. E compreendeu que se achava diante de um homem de Deus, pois ninguém podia absolutamente saber aquilo que tinha acontecido poucos momentos antes. Alguma coisa como uma descarga elétrica o golpeou nas suas fibras mais íntimas, fez trepidar sua consciência. E sem poder evitá-lo, caiu de joelhos diante de Frei Pedro, pedindo perdão e misericórdia. Pedro, então, exortou-o a arrepender-se de seus erros e a dedicar-se a Deus. Dom Rodrigo respondeu-lhe que talvez já fosse muito tarde porque logo chegaria o momento da descoberta do cadáver de Dom Elvira, com sua grande desonra. E para ele, seria o momento da prisão. Se aquela tragédia, porém, pudesse ter sido evitada, tudo então seria diferente e de boa vontade dedicaria sua vida a seguir seu exemplo na obra religiosa. Vamos até sua casa, disse-lhe Pedro, tomando essa resolução que eu lhe prometo, em nome de Deus, o remédio que deseja desde que se cumpra essa sua palavra. Caminharam um pouco até entrarem na casa de Dom Rodrigo. Dirigiram-se ao quarto em que se encontrava o cadáver e ali, na presença da morte, Pedro exortou novamente Rodrigo a mudar de vida e hábitos. Depois, aproximou-se da defunta e, tomando uma de suas mãos, ordenou-lhe em nome de Deus que voltasse à vida. Ao som de sua voz, ocorreu o prodígio, a defunta perdeu a rigidez em que se achava e se reanimou, readquirindo sua beleza. Dom Rodrigo e Elvira caíram de joelhos, sentindo-se verdadeiramente culpados, e choraram lágrimas de arrependimento sincero. Frei Pedro convidou a senhora a preparar-se sem demora para voltar logo à sua casa. Encaminharam-se os três até a dita casa com toda a pressa e, à entrada, Frei Pedro exortou Dom Elvira a recolher-se imediatamente e a tranquilizar todos em casa para evitar o perigo do justo ciúme do marido. Aconselhou ambos a mudar de vida e ordenou a Rodrigo que se retirasse em sua casa, enquanto ele iria remediar o que ainda estava por acontecer naquele assunto. Pedro pôs-se a esperar o marido da senhora que, pressentindo a traição, estava vindo rapidamente para fazer justiça. Este chegou de fato e, ao descobrir um homem na entrada da casa, pôs-se em guarda para atacá-lo e tirar-lhe a vida, julgando-o culpado de ter ofendido sua honra. Frei Pedro se deu conta de sua intenção e, antes que pudesse executar seu impulso, deu-se a reconhecer, falando-lhe. O marido de Dom Elvira era um fiel amigo de Frei Pedro. Tendo reconhecido sua voz, absteve-se respeitosamente de sua furiosa determinação. O bom irmão lhe falou docemente, revelou-lhe todos os segredos de sua alma e o persuadiu a depor suas suspeitas. Para acalmá-lo, falou-lhe do firme propósito de sua esposa e, para convencê-lo ainda mais, disse-lhe que, dentro de pouco tempo, iria ver o homem de quem suspeitava vestido com seu mesmo hábito religioso. Com essas razões válidas apresentadas por Pedro, o cavalheiro se acalmou e se despediu dele com muita comoção, rendendo graças a Deus por ter encontrado em suas palavras um profundo conforto. Esse fato extraordinário mudou Dom Rodrigo por completo.
decidiu realizar a inspiração divina que sentia fortíssima dentro de si, fez renúncia pública de seus bens e honras, dando a conhecer sua intenção de dedicar-se a seguir o caminho de Deus. Pedro, porém, sabendo muito bem o quanto a natureza humana é inconstante e como essas vocações de improviso podem ser somente fogos fatuos, ainda que avisado sobrenaturalmente pelo Senhor de que Rodrigo continuaria sua obra, quis colocá-lo à prova e lhe disse para esperar para tomar o hábito de terciário até que ele mesmo o chamasse no momento oportuno. Dom Rodrigo se submeteu à vontade de Pedro, mas como os dias passavam e ele não o mandava chamar, ordenou que se colocassem numa carruagem todas as suas roupas e suas joias e enviou-as a Pedro, junto com uma mensagem, na qual dizia que estava cansado de esperar e que estava pronto para sair ao seu encontro pessoalmente. Pedro não quis recebê-las, ordenou que fossem restituídas e que lhe dissessem, que ainda não estava pronto o suco para nele verter a água. Dom Rodrigo compreendeu o mistério das palavras de Pedro, que seu espírito ainda não estava bem preparado com o suco das mortificações para receber a água do estado perfeito a que aspirava. Novamente Rodrigo mandou a Pedro as roupas e joias, mas ao servo que as levava orientou para que dissesse que aceitasse aquelas joias que humildemente lhe mandava e dispusesse delas, e que se pudesse lhe conceder a graça de lhe dar um cantinho da sua casa para nele se recolher, iria fazer-lhe companhia quando fosse ordenado. Essa humilde súplica foi aceita por Pedro, que lhe respondeu, por meio do mesmo servo, que já havia chegado o momento oportuno e que podia ir assim que decidisse. Imediatamente Dom Rodrigo se dirigiu ao hospital de Frei Pedro, o qual o recebeu com muita alegria. Já estava determinado o dia em que Dom Rodrigo receberia o hábito descoberto da Ordem Terceira de Penitência de São Francisco, mas Pedro, querendo ainda colocá-lo à prova, especialmente quanto à vaidade que é tão forte nos seres humanos, fez com que ele enfrentasse a última prova na manhã anterior à sua investidura. Pediu-lhe para usar a melhor roupa e as joias mais ricas, e assim fez Dom Rodrigo, que apareceu novamente tão belo e elegante como quando desfilou naquela manhã memorável pela Praça das Armas. Foram, então, ambos ao matadouro público da cidade, onde Pedro pediu 2 peças de carne, que pendurou nas extremidades de um bastão que tinha levado consigo, e então colocou o bastão com as peças de carne penduradas sobre os ombros de Dom Rodrigo. E deste modo percorreram as ruas da cidade. As pessoas que o viam passar caçoavam dele, tinham-no conhecido como o elegante governador da Costa Rica e, agora, acreditavam que estava maluco sem remédio, não podendo explicar de outro modo aquele vestuário real e o bastão que levava sobre os ombros. Caminharam durante toda a manhã, passaram pela Praça das Armas no exato momento em que saíam do Palácio dos Capitães Gerais o presidente e o bispo, os quais, tendo-o conhecido nas festas da sociedade e vendo-o agora assim, não puderam fazer outra coisa senão rir e ao mesmo tempo condoer-se do seu estado, considerando-o irremediavelmente louco. Rodrigo não pronunciou uma só palavra ou queixa, resistiu humildemente a todas as zombarias e aos ultrajes, razão pela qual Pedro ficou plenamente convicto da sua mudança. No dia seguinte, ele próprio o fez vestir o hábito de terciário franciscano, que era aquele que então usavam todos os irmãos betlemitas, e lhe deu o nome de Rodrigo da Cruz. 2 meses depois de ter entrado na ordem, em 8 de janeiro de 1667, chegou a Rodrigo a notícia de que o rei Carlos II, levando em consideração seus méritos, lhe conferia o título de Marquês de Talamanca, como eterna lembrança de suas brilhantes ações na conquista dessas terras. E para ressarcir em parte as despesas que com seu patrimônio havia sustentado uma empresa tão grande, dava-lhe das receitas dos cofres reais a soma de 12.000 ducados por ano. Uma comissão do tribunal passou pelo hospital para efetuar a entrega da nomeação e para determinar a data em que receberia oficialmente tão grande honra.
Frei Rodrigo da Cruz, com toda a respeitosa humildade que havia adquirido em tão pouco tempo e lembrando-se das palavras que Frei Pedro de São José lhe havia dirigido por ocasião de sua chegada ao hospital, declarou que, tendo renunciado ao mundo, às suas riquezas, aos capitais, não podia aceitar semelhante honra e que, portanto, naquele mesmo dia havia enviado a Sua Majestade uma missiva, na qual lhe agradecia pela honra conferida, mas que, pela sua nova condição, renunciava ao título e à renda fixada. Apenas 4 meses depois, morria o irmão Pedro e ficava como seu sucessor Rodrigo da Cruz, sabiamente eleito para estabelecer e propagar a obra betlemita no mundo. Quarta parte. Capítulo 18. A sua morte. A memória de Frei Pedro e sua magnífica obra de amor e caridade vivem perenemente no coração dos guatemaltecos e dos centro-americanos, e de muitos outros filhos da América, desde o México até toda a América do Sul, mas especialmente na Colômbia e no Peru. Numa idade em que um homem ainda é considerado jovem, com 41 anos, uma grave doença o atingiu e truncou sua preciosa vida, embora seu espírito ainda permaneça vivo depois de mais de 300 anos de distância, desde o dia 25 de abril de 1667 quando, às 2 horas da tarde, ele expirou invocando o nome de Deus. Ele sabia, havia meses, que se avizinhava a sua morte e muitas pessoas notaram que, entre os bilhetes que distribuía para pedir sufrágio para os defuntos, havia alguns que traziam o seu nome. Isto se tornou mais frequente e evidente no mês de abril de 1667. Certa vez, estava discutindo com o irmão Eugênio Nicolas, que lhe relatava quanto havia sido feito e quanto ainda faltava fazer, razão pela qual eram necessários não só recursos materiais e econômicos, mas também boa saúde e energia. A isso o irmão Pedro respondeu: "Ah, irmão Eugênio, faz 3 anos que eu deveria ter prestado contas a Deus das minhas ações, mas a sua misericórdia me prolongou a vida, mesmo sendo eu um grande pecador, até quando for divulgada entre os fiéis a devoção do Santo Rosário." Apenas 7 dias antes da morte, quando Pedro fora afligido por uma bronquite que o torturava por vários dias já, fazendo ainda suas visitas de amor e caridade, numa noite em que saiu com sua inseparável sineta para agitar a consciência dos homens, aproximou-se da casa de Dom Nicolása Gonzales para cumprimentá-la, porque talvez não se vissem mais. Dom Nicolása, pessoa que tinha sido de grande ajuda em toda a sua obra, pôs-se a chorar comovida e ele, então, lhe disse: "Não chores porque lá te serei um irmão melhor do que fui aqui." Aquela foi a última vez em que sua voz e sua sineta ressoaram pelas ruas da Guatemala. No dia 18 de abril de 1667, foi tomado por uma febre altíssima e o Dr. Maurício Lopes de Losada, o médico que o assistiu até a hora da morte, o obrigou a permanecer na cama, embora ele desejasse continuar seu trabalho missionário. A fraqueza de seu organismo, sustentado somente com a dieta de água e ervas, não podia resistir a essa febre e, no 3º dia, o Dr. Lopes de Losada e outros médicos, que tinham acorrido para lhe prestar seus serviços, diagnosticaram que o caso era grave. Essa sentença não surpreendeu Frei Pedro, que já sentia a proximidade de sua morte e que, por isso, mandou chamar seu confessor, o Padre Lobo, que, mais tarde, foi seu primeiro biógrafo, para bem preparar-se para morrer. A notícia se difundiu rapidamente. A cidade inteira se comoveu e correu imediatamente para se certificar do seu estado, de um jeito tal que foi necessário fechar as portas do hospital para evitar que o doente se cansasse. Dom Sebastião Alvarez Alfonso, presidente da Chancelaria Real, governador e capitão-geral da província da Guatemala, e todas as personagens da capitania iam visitá-lo frequentemente. O bispo Frade Paio de Ribeira quase se transferiu para a sua cabeceira, em constante vigília.
Seu confessor, diante dessas demonstrações de afeto e estima, lhe perguntou se não se sentia lisonjeado na sua vaidade. Com sua costumeira humildade, o irmão Pedro lhe respondeu: Vaidade, por que motivo devereis senti-la quando o Senhor bem sabe que esses senhores fazem tudo isso por amor de Deus e não por mim? Administram-lhe o santo viático e a extrema unção. Ele chamou todos os irmãos terciários e lhes pediu perdão por todas as vezes que os tivesse ofendido. No dia 20 de abril, ditou seu testamento perante o notário Estefano Rodrigues de Ávila e nele nomeou como seu legítimo sucessor Frei Rodrigo da Cruz, indicando-lhe que era necessário dirigir-se a Roma para a aprovação apostólica da fundação da Ordem Betlemita, e finalmente, como recomendação especial, disse a todos os seus seguidores que não parassem nunca de fazer a caridade aos pobres convalescentes e de ensinar a doutrina cristã. Na segunda-feira, dia 25 de abril de 1667, pela manhã, Frei Rodrigo da Cruz compreendeu que a hora fatal se aproximava e pediu a última bênção a Frei Pedro, que lhe deu com estas palavras: Com humildade, embora indigno pecador, eu te abençoo em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te faça humilde. Do mesmo modo, abençoou toda a comunidade. Um dos últimos atos de sua vida foi o de pegar um relicário onde estava pintado o nascimento de Jesus, colocá-lo no colo de Frei Rodrigo e dizer-lhe que os irmãos deveriam trazer sempre aquele sinal como um símbolo da sua religião. Todos o velavam profundamente aflitos quando, às 2 da tarde, Pedro olhou para o padre Lobo e disse: Sinto-me muito cansado. O padre procurou dar-lhe coragem, invocando o nome de Jesus, Maria e José e ele, escutando-o, pareceu entrar em êxtase, estendeu os braços na direção de um quadro representando o trânsito de São José e sussurrou: Esta é a minha glória. Sorrindo docemente, adormeceu no Senhor. Quais foram as causas da sua morte? Que doença pôs fim à sua vida com apenas 41 anos de idade? O diagnóstico médico foi pneumonia. Quando caiu doente, correram para o seu leito Lopes de Losada e outros médicos amigos, que reconheceram imediatamente a grave doença e aplicaram aquilo que a ciência recomendava em tal caso. Tudo resultou inútil, pois o físico do santo homem estava totalmente destruído. Ele, que não se lamentava nunca e resistia a tudo, foi abatido pelo mal até concluir sua existência terrena numa cama do seu próprio hospital para convalescentes, cumprindo assim as proféticas palavras que havia pronunciado quando, pela primeira vez, tinha visto a cidade de Guatemala: aqui devo viver e morrer. Passado algum tempo e apurada definitivamente a morte, foi aberto e lido publicamente seu testamento que, numa cláusula, atribuía a nomeação de sucessor ao irmão Rodrigo da Cruz. Depois, fez-se um relatório preciso de todos os objetos que tinham pertencido ao padre fundador Pedro de São José Betancourt, com a recomendação de que tudo fosse guardado com extremo cuidado e conservado como a mais afetuosa e fraterna lembrança. Capítulo 19. O seu enterro. Rapidamente se difundiu pela cidade de São Tiago dos Cavaleiros da Guatemala a notícia de sua morte, suscitando, junto à dor, respeito e veneração por aquele amor que Pedro havia semeado entre seus habitantes, pois não havia ninguém que não sentisse dilacerar-se o coração pela sua perda física irreparável. O cadáver foi preparado e colocado no meio da enfermaria, já que não havia um ambiente mais adequado. Abertas as portas, afluiu uma tamanha multidão de pessoas que foi necessário usar a força para contê-la e para que não fizesse ao corpo do defunto o dano que se temia. Aquele que não podia chegar a beijar-lhe os pés se considerava infeliz. Muitos neles encostavam as contas do rosário e aqueles que não podiam obter outra relíquia pegavam a terra que ele havia pisado, particularmente aquela sobre a qual se havia ajoelhado. Acorreram depois os senhores do Real Tribunal.
E o bispo com seu venerável colégio determinou que o corpo fosse transportado para um lugar maior, onde o povo, com menos aperto e perigo, poderia cumprir sua devoção, já que não era possível detê-lo. Colocaram-no numa carruagem e o acompanharam o bispo e seu colégio. Foi levado à igreja da Escola de Cristo e ali, por ordem do presidente, colocaram de guarda alguns soldados para que defendessem o cadáver naquela noite. Até que se fizesse o dia, celebraram-se muitas missas em diversos altares que foram preparados por todo o clero. O enterro foi marcado para a manhã de 26 de abril. E o corpo saiu da igreja para a rua levado sobre os ombros do presidente e dos auditores do Real Tribunal. Seguiram os prebendados da Santa Igreja Catedral, depois, os capitulares da cidade. Entraram as congregações religiosas e, finalmente, todos os nobres e as pessoas ilustres que buscavam a sorte de levar, mesmo que por uma curta distância, uma carga tão nobre. As ruas estavam cheias de gente e a igreja de São Francisco, onde devia ser sepultado, embora fosse muito grande, como se sabe, estava tão lotada que só se pôde entrar com o féretro com dificuldade. Apesar de que Pedro pedisse no seu testamento que o sepultassem na capela da Ordem Terceira de São Francisco, por disposição da autoridade eclesiástica foi determinado que o sepultassem no panteão especial para os terciários, na nave principal da igreja. Seu túmulo permaneceu no vão do lado do altar-mor por 106 anos, até que, em 1773, por causa dos terremotos de Santa Maria que destruíram a cidade, a igreja também foi destruída e os restos venerados foram transferidos para a capela terciária, onde se encontram até hoje. Na novena da sua morte, as honras fúnebres foram celebradas com majestade e pompa. O povo todo acorreu à igreja e a crônica conta que, a Guatemala não tinha visto um dia com maior afluência, ainda que se contem aqueles que foram dedicados às exéquias de pessoas de dignidade soberana. Para as outras ocasiões, o impulso foi o da curiosidade ou da dependência, mas para esta, o impulso foi o do amor, da gratidão, da devoção e da fama de santidade do defunto. 68. A transferência do seu túmulo para a capela terciária devida aos terremotos de 1773 foi considerada provisória e, por isso, o túmulo foi construído de modo muito simples. O caixão onde foram recolhidos seus restos é de madeira de pinho e está suspenso no ar por meio de ganchos especiais. Na parte superior da parede caiada do túmulo há uma grade sobre um anteparo de madeira, como proteção contra o tempo e as pessoas. Através dessa grade, os fiéis e os devotos, fazendo suas invocações cheios de esperança, dão 3 toques com os nós dos dedos sobre a madeira do anteparo, como que para garantir uma melhor resposta. As paredes em torno do túmulo, recobertas por votos e placas de mármore, madeira, prata etc., testemunham os numerosos milagres que a devoção popular afirma ter recebido por sua intercessão. É raro um momento do dia em que ali não estejam pessoas em oração. Perante seu altar, são vistos também, ajoelhados e humildes, grandes personagens da história e da vida centro-americana, assim como o povo humilde e simples, os indígenas que rezam na sua língua vernácula, todos unidos pela fé diante do irmão Pedro, amado e venerado como o Santo da Guatemala. Capítulo 20. Seu testamento. O testamento do irmão Pedro foi ditado por ele em seu leito de morte, em 20 de abril de 1667, 5 dias antes de morrer, na presença do notário Esteban Rodrigues de Ávila. Esse documento foi redigido pelo irmão Marcos de São Boaventura, da Ordem Terceira de São Francisco, homem correto e fiel. 69. Conserva-se em bom estado e está exposto ao público no Museu de História da Antiga Guatemala, numa vitrina especial preservada por cristais singulares. No testamento, Pedro narra sua chegada à Guatemala, a fundação do Hospital de Belém,
dita as bases e regras da ordem betlemita e outras normas que os religiosos teriam que observar para que sua obra crescesse e perdurasse. Deu até instruções para seu enterro. No fim, encontra-se sua assinatura autêntica, Pedro de São José de Betâncor. Mesmo no estado de fraqueza em que se encontrava quando o ditou, sua mente estava lúcida, pois a relação que faz é extensa e, como afirma o secretário público que dela faz fé, estava muito lúcido, de boa memória e capacidade quanto ao que disse, propôs e respondeu. 70. Vale a pena conhecer o testamento como documento autêntico de grande valor na história da Guatemala. Portanto, nós o transcrevemos aqui, copiado em forma moderna para uma melhor compreensão dos leitores. Em nome de Deus, nosso Senhor, que vive e reina nos céus e na terra. Seja conhecida de todos a presente carta do meu testamento, última e extrema vontade. Vejam como eu, o irmão Pedro de São José Betâncor, da Ordem Terceira de Penitência, de hábito descoberto, habitante desta cidade de Guatemala, natural de Tenerife, Ilha das Grandes Canárias, do lugar chamado Chasna ou Vilaflor, filho legítimo de Amador Gonzales de La Rosa, defunto, e de Ana Garcia, que foi habitante do dito lugar e que, creio, é ainda, estando enfermo por doenças que me atacaram, mas na posse de minhas faculdades, as quais aprove a Deus, nosso Senhor, dar-me, coisa pela qual lhe rendo infinitas graças. Crendo, como creio fiel e verdadeiramente, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, uma essência divina e em tudo aquilo que prega e ensina a nossa Santa Madre Igreja Católica Romana, justa e governada pelo Espírito Santo, em cuja fé e crença tenho vivido e confirmo viver e morrer, detestando aquilo que em contrário, por persuasão diabólica e tentação, pudesse vir ao meu pensamento e imaginação, escolhendo para minha ajuda e patrocínio aquela que é mãe dos pecadores. Fonte de piedade e socorro dos aflitos, a Rainha dos Anjos, a sempre Virgem Maria, Senhora Nossa e Mãe de Deus, concebida sem mancha do pecado original, o glorioso arcanjo São Miguel, o meu anjo da guarda, os anjos e arcanjos, os querubins e serafins da corte celestial, o príncipe da igreja e meu pai São Pedro e São Paulo apóstolo, o meu pai São Francisco e o glorioso patriarca São José, para que na presença divina intercedam pela minha alma e a apresentem a Deus, e obtenham o perdão pelas minhas culpas. Esperando a morte, que é natural para toda criatura vivente e cuja hora é incerta, desejando que me encontre na disposição necessária, cumprindo aquilo que devo como cristão, faço, ordeno e disponho o meu testamento, vontade última e firme, da seguinte maneira. Ofereço e recomendo a minha alma a Deus, nosso Senhor, que a criou e redimiu com o infinito preço de seu sangue, morte e paixão, por cujos méritos suplico que tenha misericórdia dela. Envio meu corpo à terra da qual foi formado. É minha vontade ser enterrado na igreja do convento do Senhor São Francisco, na capela sepulcro dos irmãos terciários, de quem faço parte, peço em esmola a dita sepultura, pelo amor de Deus, Senhor nosso. Igualmente para o meu funeral e enterro, já que não possuo nada nem capital algum. Acompanhem o meu corpo o pároco e o sacristão da Santa Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, em cuja paróquia vivo, na casa albergue dos pobres convalescentes chamada Belém, que me acompanhem igualmente os sacerdotes que espontaneamente e por caridade quiserem acorrer, aos quais, junto ao dito Senhor Pároco, peço para fazê-lo e para recomendar-me a Deus, nosso Senhor, pedindo a mesma coisa às outras pessoas que acudirem a essa obra de misericórdia. 2. Declaro que da mencionada ilha parti para estas terras em 1650 e cheguei nesta cidade em 1651, aí permanece até agora, declaração que faço para que possa ser constatada.
3. Declaro que, tendo sido admitido como irmão da Ordem Terceira do meu seráfico Pai São Francisco e com as obrigações de terciário de hábito descoberto, ocupem-me de algumas coisas do serviço da dita Ordem e do Calvário, que dela depende, e que com algumas esmolas, que me foram dadas para que comprasse um pequeno terreno e nele pudesse colocar uma escola para meninos, onde fossem educados e instruídos na doutrina cristã, comprei de fato um terreno que deixou, por ocasião de sua morte, Maria Esquivel, com uma casinha de palha, na qual fiz a escola, onde foram aceitos meninos e outras pessoas que assim se educaram. A obra teve continuidade e foi ampliada com o acréscimo de outras terras vizinhas e próximas que, atualmente unidas, formam um terreno grande, no qual, com as esmolas que para esse propósito me deram os fiéis cristãos, fiz uma enfermaria para que nela fossem acolhidas algumas pessoas pobres que, saindo curadas de suas casas e dos hospitais, viessem ali por necessidade para fazer a convalescença, especialmente forasteiros e muitas pessoas pobres que, para cuidar da própria saúde, necessitam de refúgio, ajuda e socorro. Ao construir tal enfermaria, eu o fiz com ânimo e intenção de recorrer ao Reino Seu Real Conselho das Índias para solicitar, como de fato fiz, licença com o fim de nela fundar um hospital de convalescente e de chamá-lo Belém. Em vista disso, foi dada a informação do bem e da utilidade que dali viriam, sem dano aos outros hospitais, antes, ao contrário, para sua conveniência, tendo também informado os senhores presidente e auditores da Real Chancelaria que residem nesta cidade, Sua Senhoria o Bispo e o Colégio, que constatavam a necessidade referida, razão pela qual Sua Majestade enviou uma mensagem real, solicitando ser informado mais exatamente sobre quanto era e sobre os fundos de quem poderia fornecê-lo, e a esse respeito foram enviados os documentos necessários para a informação. Foram admitidas e recebidas na obra muitas pessoas pobres, espanhóis, mestiços, índios, mulatos e negros libertados, que foram tratados, assistidos e ajudados durante sua convalescença com as numerosas esmolas que Deus mandou para esse propósito, coisa que aconteceu graças à liberalidade dos fiéis. Quando acontece de ali estarem 12 ou 15 pessoas convalescentes, estas são todas nutridas e cuidadas adequadamente, pois esta obra caritativa é tão conhecida que muitas pessoas, habitantes do lugar, enviam, num dia fixo estabelecido no mês, o alimento e as coisas necessárias ao sustento dos ditos convalescentes, socorrendo-os de tal modo que em breve tempo podem recuperar a força e a saúde. Para o bom serviço e a eficiência dos cuidados necessários, foram agregados à dita enfermaria muitos irmãos terciários de hábito descoberto, os quais residem aqui e se ocupam do que foi dito, sendo todos pessoas virtuosas e de conduta exemplar, zelo e modéstia. Os irmãos que atualmente se encontram são Rodrigo de la Cruz, que antes se chamava Dom Rodrigo Arias Maldonado, Francisco de la Trinidad, que antes se chamava Francisco de Estupina, Nicolás de Santa Maria, Nicolás de Ayala, Juan de Dios, que antes se chamava Juan Romero, e Antônio de la Cruz, que se dirigiu ao Reino de Espanha para o procedimento e a condução das ditas práticas. Também participa e frequenta a Casa Nicolás de León, embora atualmente se encontre fora, é sua responsabilidade assistir os convalescentes, solicitar esmolas adicionais e levar o alimento que os nutre. Declaro tudo isto a fim de que se verifique o estado em que se encontra o hospital e o modo com que se trabalha enquanto se espera a licença para a sua fundação, que deve estar sob a proteção de Sua Majestade, com subordinação à jurisdição eclesiástica do Bispado em matéria espiritual, além daquela de Sua Senhoria, o Presidente do Real Tribunal, governador e capitão deste reino. Para a assistência e o serviço dos convalescentes, o cuidado de suas pessoas e a solicitação de esmolas, foram eleitos 2 encarregados, eclesiástico e secular, irmão maior e irmão menor, que cuidaram para servir e acudir a toda a necessidade do hospital segundo o próprio zelo,
humildade e serviço, virtudes que me parecem ser as mais justas para a conservação e ampliação da casa. Peço desculpas para o que tem sido dito sobre o bem realizado. 4. Declaro que, sendo a vontade de Deus que se fizesse e iniciasse a casa e a sala da enfermaria, que foram construídas com as esmolas, além de outro quarto no alto que está sendo construído e que, pela constante devoção de muitas pessoas pias, se destinou ao oratório, adornado com todo o decoro possível para aí recitar a coroa da Virgem Maria, que foi estabelecida como oração principal, sem pular nenhum dia do ano, e, para que permaneça este santo exercício, se afirma e assim declaro que, até a fundação do dito hospital e na espera da vinda da permissão, se continue a observar esta prática religiosa. 5. Portanto, como foi dito, a primeira coisa será recitar a coroa da Virgem Santíssima. Depois, dar de comer aos pobres e, enquanto comem, um dos irmãos de plantão deve ler um capítulo de um livro espiritual. No fim do almoço, deve-se render graças, recitando a estação do Santíssimo Sacramento pelos benfeitores e defuntos. De tarde, às 2 horas, irmãos e convalescentes, juntos, devem ler e explicar, para meditá-lo, um capítulo do livro de Tomás de Kempis, cujo título é Contempitus Mundi. Às 4 da tarde, os irmãos que se encontram sem uma ocupação precisa em relação ao cuidado dos convalescentes repetirão a coroa da Virgem. Às 7 da noite, repete-se a coroa, cuja recitação deverá ser assistida por todos os irmãos. Às 8:15 da noite, o irmão de plantão deve aspergir as celas e a enfermaria. Na parte da manhã, bem cedo, levantam-se os irmãos e repetem a coroa da Virgem. Na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira do ano todo, pratique-se a penitência da disciplina entre as 8 e as 9 da noite, que todas essas coisas sejam estabelecidas e se façam ordinariamente, como também a mais importante que é aquela de assistir à missa e a ela levar os enfermos impossibilitados nos dias destinados para comungar. 6. Disponho que na casa se celebre com grande devoção o nascimento de Cristo como a festividade mais solene, e confirmo que o nome desta casa é Belém. Na vigília de Natal, desde a hora em que começa a desejada noite, reúnam-se muitas pessoas devotas e levem a imagem da Virgem Maria e do Patriarca São José, em recordação de sua chegada a Belém, pela cidade e pelas ruas recitando as estações e repetindo em coro o rosário. Na vigília dos Reis Magos, em memória da adoração que fizeram ao menino, levem os santos reis do convento das Mercês até esta casa, repetindo em coro o rosário. 7. Celebrem-se, também, no oratório desta casa, as 9 festas da Virgem, confessando-se e comungando os irmãos e os convalescentes, rezando incessantemente em coro o rosário. Para isso é permitido que muitas pessoas devotas assistam aos atos. 8. Faça-se uma novena para todos os benfeitores que ajudam esta casa, 9 dias antes da Candelária, de tudo isso se conserve memória e das outras obrigações que os irmãos devem cumprir, sejam aquelas que existem atualmente, sejam as que vierem depois, continuem e façam as mesmas coisas. 9. Declaro, igualmente, que, com a permissão que me foi concedida, saio de noite e, em alta voz e com uma sineta, peço sufrágio pelas almas do purgatório e socorro para aquelas que possam achar-se em mau estado. Tenho feito isso por muitos anos, por todas as ruas da cidade e para tal coisa encarrego meus irmãos, e quem tenha boa vontade, de solicitar licença para continuar essa prática em memória dos defuntos. Em seu sufrágio, difunda-se a devoção nas casas privadas, de modo que todos cumpram com piedade a parte que lhes cabe em sorte para recomenda-los a Deus. Para essa devoção, obteve-se permissão para dedicar as ermidas às almas do purgatório, uma na entrada da cidade, ao longo da rua São João, da qual estão encarregados José Romero e Andrés de Villameil, e a outra, ao longo da rua Jocotengo, confiada ao irmão Pedro de Vila.
É preocupação desta casa, e tem sido a minha, fazer celebrar as missas com esmolas recolhidas para o sufrágio das almas, e deverá ser preocupação do irmão maior providenciar para que os irmãos subdividam tais esmolas para dar aos sacerdotes a parte que lhes cabe para as missas celebradas e elaborar um recibo para prestar contas. Faço notar isto para os irmãos desta casa, em memória de tudo e para que operem bem e de acordo. 10. Declaro que aquilo que se encontra nesta casa, enfermaria, quarto superior que está em construção, leitos, vestuário, bens, ornamentos, 3 cálices, imagens, quadros e outras coisas pertencem à mesma e são fruto das esmolas dadas para esse fim, estão sob os cuidados de meus irmãos e companheiros, especialmente do irmão maior. Com o desejo que tenho da perpetuidade e permanência desta casa e que nela perdure obra tão pia, útil e necessária aos pobres convalescentes, sem que nisso eu pretenda atribuir-me ou usar faculdade maior que aquela que me corresponde, baseando-me na experiência que tenho e que observei no irmão Rodrigo da Cruz, eu o proponho como irmão maior porque pela sua virtude, zelo piedoso e devoção considero-o muito adequado para isso, seja quanto ao referido, como pela sua capacidade, que foi posta à prova. Suplicando e pedindo às suas senhorias, o presidente e o bispo, como a quem cabe a parte espiritual e temporal do abrigo desta casa, para nomear e encarregar da dita tarefa o irmão Rodrigo da Cruz, nesse meio tempo, seja-me permitido que, por causa da minha enfermidade, o encarregue e lhe confie tudo, chaves e disposições, garantido que ele desempenhara tudo e tudo operara com o zelo devido ao seu grau, desejando que no futuro, se for possível, quando tiver que morrer o irmão maior, que ele proponha quem deve sucedê-lo. Escolhendo para esse fim, com base na experiência que poderá ter, a pessoa mais adequada ao dito encargo. No caso de serem concedidas a licença e a permissão solicitadas a Sua Majestade, se for necessário testificar escrituras para a fundação, fazer declarações por escrito, requisições, qualidade e outras coisas convenientes, e requerer esmolas, se eu vier a morrer, nomeio o dito irmão Rodrigo da Cruz e os meus executores testamentários para conduzir as práticas que possam ser necessárias, e lhe confio, em solidum, o poder e a faculdade de dispor toda coisa necessária com livre e geral administração. Estes deverão fazer as declarações, as constituições e as outras disposições convenientes e necessárias e eu as aprovo e ratifico para sua validade e solidez. 11. Declaro ter sido administrador da Ordem Terceira e sê-lo atualmente, e como tal tenho em meu poder as esmolas, mas existe um livro onde está anotado quanto a encaixa e isto é conservado à parte, recomendo que se preste conta ao comissário e ministro para que, elegendo um novo administrador, lhe seja confiada a dita esmola, os livros e outras propriedades que se encontrarão na cela. 12. É para cumprir isto que deixo expressas as cláusulas que meu testamento contém. Nomeio como meus executores testamentários o mestre Dom Alonso Zapata de Cardenas, pároco da Santa Igreja Catedral, o bacharel Dom Alonso Henriques de Bargas, pároco da Paróquia dos Remédios, o mestre Dom Bernardino Obando, padre, os capitães Gregório de Lacerna Bravo e Luísa Abarca Paniágua, o primeiro conselheiro desta cidade e o segundo, tesoureiro da Santa Cruzada, e o mencionado irmão Rodrigo da Cruz, a todos e a cada um confio o poder que, por direito, se requer para a execução deste encargo. 13. Embora não tenha, nem administre bens pessoais, nem poucos, nem muitos, caso ainda viva, no momento presente, Dom Ana Garcia, minha mãe, eu a nomeio herdeira de todos os bens, direitos e ações que me possam dizer respeito e, caso ela esteja morta, sê-lo-á a minha alma. Torno a declarar, para que seja verificado, que os bens que por acaso se encontrarem são e correspondem a esta casa, provenientes das esmolas feitas a ela e que somente eu tive o cuidado de recolher, aquilo que corresponde à Ordem Terceira está à parte, e que de bens próprios, dos quais se possa dispor, não possuo nem um real, nem um maravede.
Revogo, anulo e declaro sem valor e efeito outros testamentos, legados, alterações, procurações para fazer testamento e aquilo que por virtude venha a ser feito para que não valha nem tenha fé em juízo nem fora dele, exceto este que desejo seja reconhecido como meu testamento e última e extrema vontade, razão pela qual o confio para que seja lacrado. Ditado na cidade de Santiago da Guatemala, no dia 21 do mês de abril de 1667. Pedro de São José Betâncor. Capítulo 21. O CONTINUADORES de sua obra. Apenas 8 dias após a morte do irmão Pedro, nomeando sucessor de sua obra Frei Rodrigo da Cruz, voltou da Espanha Frei Antônio da Cruz, que 4 anos antes tinha sido enviado para procurar obter do rei da Espanha a autorização para fundar o Hospital dos Convalescentes. Na Espanha, encontrou o apoio de Dom Agustín Ponce de León, agente oficial de negócios do Reino Conselho das Índias, o qual, admirando a obra, trabalhou com tenacidade e desinteresse para obter a autorização da Rainha Maria Ana de Habsburgo Áustria, concedendo as devidas licenças para a fundação do Hospital de Nossa Senhora de Belém na Guatemala, para convalescentes necessitados. Ainda antes de morrer, Pedro tinha podido perceber certo ciúme da parte de alguns membros da ordem franciscana, porque sendo ele e os seus colaboradores terciários franciscanos menores, mas trabalhando independentemente na realização de uma obra que, a cada dia, se tornava sempre maior e era a admiração da cidade, a reação humana fez que surgissem ciúme e rivalidade. Especialmente na pessoa do padre guardião, Frei Juan de Araújo, superior do convento de São Francisco, encontraram muita oposição. Uma vez em que ele negou o hábito a alguns que o pediam, pois queriam entrar na comunidade betlemita, ouviu-se dizer de Pedro: com esses incômodos não podemos seguir adiante. Quando chegar a licença da corte, dever-se-á encontrar o modo de perpetuar a hospitalidade. Frei Paio Henriques de Ribeira, bispo da Guatemala, ao qual recorreram os irmãos betlemitas solicitando orientação e guia nesses problemas, fez com que eles observassem que não podia nem queria subverter os privilégios da ordem franciscana, mas também não queria impedir a maravilhosa obra de caridade e de serviço público que estavam desenvolvendo. Por isso, quando a situação chegou a um ponto crítico e pediram para que se constituísse uma ordem à parte, disse-lhes: se vos apresentardes como simples seculares, obtereis a permissão de prosseguir na vossa obra. Assim fizeram e estabeleceram constituições ou regulamentos próprios, apresentando-os à cúria para a aprovação. Quando soube disso, o padre Araújo foi ao encontro do frade Paio para que lhe explicasse o inconveniente. Sua intervenção freou bruscamente as práticas e, logicamente, a notícia do desacordo entre franciscanos e betlemitas se espalhou rapidamente entre os habitantes da cidade. A situação se agravou quando se soube que um cavaleiro nicaraguense de grandes oportunidades econômicas e sociais, Dom Juan Gomes de Trigo, havia pedido o hábito de irmão terciário para fazer parte dos betlemitas e lhe fora negado. As pessoas comentavam, criticavam e rapidamente se formaram 2 grupos. Nesse meio tempo, os betlemitas, agora encabeçados por Frei Rodrigo da Cruz, continuavam a trabalhar com tenacidade, pedindo esmolas e auxílios até verem o edifício de seu hospital concluído a poucos meses de distância da morte de Frei Pedro. A rivalidade, contudo, continuava, especialmente no que se refere ao hábito, já que os betlemitas continuavam a usar aquele dos terciários franciscanos e estes diziam que eles não pertenciam mais à sua ordem. Por fim, um dia, chegou em visita a Guatemala o padre Cristóbal de Xerez Serrano, notável guatemalteco que tinha sido elevado ao grau de inspetor. Este senhor, tendo examinado o caso e ouvido ambas as partes, com sabedoria salomônica aconselhou aos betlemitas: para que tenha fim essa discussão, muda-e o hábito. Da minha parte, prometo todo auxílio.
Essa solução foi aceita, mas os betlemitas fizeram observar que, considerando-se sempre franciscanos, teriam que levar o cordão de São Francisco debaixo do hábito que viessem a adotar. Assim fizeram e, em 15 de outubro de 1667, os habitantes da Guatemala viram pela primeira vez o hábito betlemítico quando Frei Rodrigo da Cruz e os outros irmãos saíram à rua usando uma vestimenta de cor escura, que consistia num saco ou sotaina com colarinho, aberta até o joelho, com mangas normais abotoadas, manto longo até os pés e, em vez de colarinho no manto, um capuz costurado no próprio manto, que podia servir para cobrir a cabeça e proteger do sol e da chuva. As calças eram de tecido rústico, de cor marrom. Apresentaram-se diante de Frei Paio, que os felicitou pela mudança, aconselhando-os apenas que, pelo fato de que trabalhavam muito materialmente e necessitavam de agilidade nos movimentos, fizessem ainda outras pequenas modificações. Assim fizeram e seu hábito ficou definitivamente composto de uma túnica longa até o tornozelo, sem botões nem mangas, e com o manto mais curto, sem capuz, sobre o lado esquerdo do manto, uma lâmina em forma de escudo, sobre a qual estava pintado o nascimento de Jesus Cristo. Além disso, os betlemitas decidiram usar, como outro sinal diferenciador, a barba longa, razão pela qual mais tarde, quando a ordem se estendeu à América do Sul, em muitos países, entre os quais o Peru e a Argentina, ficaram conhecidos como os Padres Barbudos. O modo pelo qual a ordem betlemita continuou a propagar-se com seus principais seguidores é narrado muito cuidadosamente pelo sacerdote Carlos I. Mesa, um biógrafo contemporâneo que nos diz: aprovados o hábito e as constituições, os irmãos betlemitas começaram a prosperar na vocação, nas fundações e nos exemplos de virtude. O primeiro a entrar foi Juan Gomes de Trigo, que se chamou Juan Pecador. Anos depois, foi autorizada a admissão dos sacerdotes. A congregação nascente se conservou fiel ao espírito do fundador e à finalidade e à grandeza de sua obra de misericórdia. Junto às obras de misericórdia, floresceram igualmente, conforme o costume de Pedro, as espirituais, especialmente o ensinamento aos meninos pobres. O envelope real concedeu aos betlemitas ter uma igreja pública e fazer soar os sinos. Muito mais tarde, foi aberta uma porta para a rua, na sala que era a enfermaria, situada no ângulo que dá vista para a Ponte Pensativo e que fica em frente à Igreja da Santa Cruz. Era exatamente a mesma sala em que tinha morrido Frei Pedro. Ficou aberta ao serviço público de julho até dezembro de 1667, quando foi inaugurada a Igreja de Nossa Senhora de Belém, graças à generosidade do presidente do Real Tribunal da Guatemala, Dom Francisco de Escobedo, o qual, às suas próprias custas, fez erigir um magnífico templo que custou mais de 55.000 pesos, sem contar a despesa para a lâmpada do Santíssimo, as doações para a sacristia e um campo de ervas medicinais que foi muito útil. A igreja foi construída onde havia profetizado Frei Pedro. Foi inaugurada em dezembro de 1667, com uma solene novena que terminou no Dia dos Inocentes. Pelas ruas cobertas de ramos e tapetes, foi transferido o Santíssimo da Catedral, entre o badalar de sinos, a música de cornetas, bombos e cornamusas. A procissão parou diante de 5 altares e foi dela que, na novena, participaram os membros do Real Tribunal, os príncipes eclesiásticos, seculares, religiosos, clero, nobreza e uma multidão numerosa. Já desde essa época a congregação betlemita era conhecida no Peru, no México e em Roma. O envelope real, que autorizava a fundação do Hospital de Belém da Guatemala, permitiu que os betlemitas se estabelecessem também no Reino do Peru, famoso pela sua riqueza. 2 irmãos foram até Alonguincoa Lima, com carta de recomendação de Frei Rodrigo para o senhor Conde de Lemos, Dom Pedro Fernandes de Castro.
O vice-rei ficou fascinado com a figura de Frei Pedro, tal como tinha sido descrita num breve relatório que lhe ofereceram os emissários betlemitas, razão pela qual, além de lhes oferecer o Hospital de Nossa Senhora do Carmo, que o Dr. Dom Antônio de Ávila estava construindo, deu carta branca a Frei Rodrigo da Cruz para todas as despesas que ocorreriam em sua viagem planejada para a Europa. O Hospital Betlemita da cidade de Lima tornou-se, com o passar dos anos, o mais célebre e magnífico de todas as Índias. Sua fundação ocorreu em 1672, dividindo com o de Guatemala a honra de sede geral. No ano seguinte, 1673, foi fundado o Hospital São Francisco Xavier, do México. Um ano depois, estabeleceram-se em Cajamarca, Trujillo, Cusco e Potosí, no Peru, em Quito, no Equador, depois, em Havana, de Cuba, nas Ilhas Canárias, em Buenos Aires, na Argentina. Apenas 5 anos após a morte de Frei Pedro, a Ordem Betlemita contava com 21 casas, 10 na Nova Espanha, México, e 11 no Peru, 253 religiosos, 1.260 doentes assistidos e numerosos alunos pobres nas suas escolas. No mesmo ano em que a instituição nascente se estabelecia em Lima, Frei Rodrigo da Cruz decidiu dirigir-se à Espanha para obter a confirmação do hospital nessa cidade e para tratar de vários pontos importantes da obra betlemita. Não foram fáceis as argumentações no Conselho Real das Índias, mas finalmente, graças à recomendação da Duquesa de Abero, se obteve a confirmação solicitada. Fez ainda mais a Duquesa, deu a Frei Rodrigo uma carta de recomendação para Roma, para onde ele se dirigiu em busca de bênçãos e aprovações da Santa Sé. O resultado foi ótimo. Em 1672, o Papa Clemente X dignou-se aprovar a congregação e as constituições. O governo de Frei Rodrigo foi muito vantajoso para a congregação de Belém. Aumentaram as vocações, foram fundados hospitais e escolas no México e no Peru, e foi garantida a observância religiosa em absoluta fidelidade a Frei Pedro, cuja lembrança permanecia sempre viva na Guatemala. No ano de 1681, Frei Rodrigo voltou à Espanha com alguns companheiros e obteve do Conselho das Índias a aprovação dos hospitais fundados até então e a subvenção de 3.000 escudos anuais para o Hospital de Nossa Senhora do Carmo, em Lima. Desejava alguma coisa a mais, ir a Roma para obter da Santa Sé a transformação de seu instituto hospitalar em ordem religiosa. Para isso, pediu ao Conselho das Índias uma carta de apresentação e recomendação para o embaixador da Espanha junto à Santa Sé. O Conselho Real se recusou e ordenou-lhe que voltasse imediatamente para as Índias. Mas a rainha Maria Ana, protetora dos betlemitas, deu a Frei Rodrigo uma carta de recomendação direta ao Papa Inocêncio XI, o qual efetivamente recebeu com amabilidade o ilustre portador e lhe concedeu indulgências e privilégios. Quando o irmão expôs seus propósitos de obter para o Instituto a isenção da jurisdição do ordinário e poder ser governado por um geral, foram-lhe fechadas as portas e negadas as audiências nas congregações romanas. Frei Rodrigo não se desencorajou. Era um homem tenaz, de uma ideia só, de vontade férrea. Permaneceu em Roma, reiterou suas instâncias diante do Papa e da Sagrada Congregação dos Regulares e não desanimou com as recusas e desacordos. Por fim, o cardeal Mellini, que tinha sido núncio na Espanha, falou com o Papa em favor da congregação betlemita e, então, Inocêncio X, mediante a bula de 26 de março de 1687, permitiu que a confraria chamada dos betlemitas se erigisse em congregação regular sob a regra de Santo Agostinho, imediatamente sujeita à sé apostólica, e tivesse um superior geral que, nesse caso, seria Frei Rodrigo da Cruz. Em 7 de maio de 1687, ele se consagrou solenemente e, em seguida, também os seus companheiros.
Em 27 de julho de 1707, o Papa Clemente XI, através de uma bula, concedia à Congregação de Belém os mesmos privilégios de que gozavam as ordens mendicantes, as congregações dos clérigos regulares, os ministros dos enfermos e os hospitaleiros da Caridade de Santo Hipólito Mártir, nas Índias. Em 3 de abril de 1710, a congregação foi transformada em ordem religiosa. Na Carta Apostólica, o Papa Clemente XI dizia: em nome da autoridade apostólica, para a norma dos presentes, perpetuamente erigimos e instituímos a dita congregação dos betlemitas das Índias Ocidentais na verdadeira religião com votos solenes. Em 1780, foi impresso o ritual cerimonial da Ordem Hospitalar da Beata Virgem Maria, Senhora de Belém. Frei Rodrigo da Cruz, antes Dom Rodrigo de Arias Maldonado e Salcedo, da família dos duques de Alba e Benavente, morreu santamente no México em 1715, com a idade de 80 anos. A Ordem Betlemita realizou uma maravilhosa obra de caridade em todo o mundo americano de língua espanhola, do México até a Argentina. Nos albores de século XIX, que transcorreu convulso e sangrento nas províncias americanas que lutavam por sua independência, a Ordem contava com 5 noviciados que garantiam sua permanência na Guatemala, no México, em Cusco, Quito e Havana. Os hospitais superavam o número de 30. Algumas das suas escolas, como a de Belém em Havana, foram celebradas e exaltadas por sua obra apostólica. Basta lembrar que a Escola de Belém, aberta gratuitamente a todos em Havana, sem distinção de raça nem de classe, teve com o tempo mais de 50 alunos que estudavam de graça. Na nação da Guatemala, seu berço e, ao mesmo tempo, sepulcro do fundador, a Ordem tinha, no século XIX, somente 2 conventos, aquele da antiga Guatemala, ou Santiago dos Cavaleiros, e aquele da Nova Guatemala da Assunção. 74. Este último foi um centro de agitação em favor da emancipação centro-americana. Talvez isso explique em grande parte o fato deplorável pelo qual as Cortes de Cádiz, por meio dos decretos de 27 de setembro e de 25 de outubro de 1820, decidiram a abolição da Ordem Betlemita na América. Deste modo foi cancelada uma das mais caridosas obras da cristandade. Capítulo 22. Um rebento vital. Para evitar suspeitas e fofocas, Pedro não aceitava mulheres no seu hospital, ainda que, no seu ardor apostólico, nunca tivesse querido excluir alguém dos seus cuidados, fosse qual fosse a raça ou o sexo a que pertencesse. Todavia, serviu-se de mulheres terciárias franciscanas para uma colaboração no seu apostolado, sobretudo para o ensino e a catequese dos meninos. É quase certo que ele pensava em providenciar, num segundo momento, a enfermaria para mulheres, uma vez que fosse constituída regularmente a comunidade dos irmãos betlemitas e se pudesse tomar as medidas necessárias para separar os enfermos dos 2 sexos. Sua morte precoce não lhe permitiu executar esse projeto, mas seguramente ele deve ter falado sobre isso com seu sucessor Rodrigo, considerando que este, em menos de 1 ano da morte de seu venerado pai, já tinha adquirido um terreno e erigido uma enfermaria para mulheres, com a assistência de terciárias franciscanas que rapidamente se converteram em muitas betlemitas. A história conta que Dom Agostina Delgado e sua filha, Dom Maria Ana de Teba e Moratala, cujo nome mudou, depois, para o de Irmã Mariana de Jesus, foram as primeiras 2 mulheres a se unirem aos betlemitas e a darem início ao ramo feminino desta ordem, que é a única que ainda existe. Elas eram 2 senhoras que ficaram viúvas e que, não tendo filhos, desejavam empregar sua vida na ajuda ao próximo. Tinham ficado fascinadas com a heróica caridade de Pedro de Betâncor e provavelmente o teriam ajudado no seu apostolado,
tendo ele morrido de repente e estando pronto o hospital que havia desejado, elas se voltaram para Frei Rodrigo, oferecendo-se para compartilhar totalmente a vida dos irmãos betlemitas. Ninguém melhor que o sucessor de Pedro queria e podia interpretar as intenções do fundador e, certamente guiado pelas diretrizes que ele lhe tinha deixado, pensou em executar do modo mais conveniente tudo quanto Pedro não tinha podido realizar pessoalmente. Alugou uma casa pobre e humilde nas vizinhanças do hospital, por 50 pesos ao ano, para onde as duas senhoras se transferiram para viver num pequeno quarto, utilizando o restante da habitação como enfermaria para mulheres. Em pouco tempo, aquela pequena sala, anexa ao hospital, foi crescendo e não só vieram novas enfermas e convalescentes, mas também muitas jovens que desejavam ajudar na obra de caridade. Houve ricos habitantes que, impressionados com o trabalho tenaz dessas mulheres e com as condições precárias em que viviam, quiseram ajudá-las, entre os quais Dom Sancho Alvarez de Astúrias e Nava, que pagou as despesas para a construção de uma bela sala arejada e com um pequeno oratório ao lado. Para diferenciá-lo do hospital dos betlemitas, que era aquele dos homens, a este foi dado o nome de Pousada Belém. Imediatamente levantaram-se os ciúmes infundados da ordem franciscana e como se exizia em vão que os irmãos deixassem o hábito dos terciários ou se integrassem completamente aos franciscanos, e, assim, desapareceria a nascente comunidade betlemita, agora se pretendia o mesmo das irmãs. Diante desse dilema, que lhes causou grande pena, elas seguiram o exemplo dos homens e mudaram o hábito, para usar um que fosse em tudo semelhante ao dos betlemitas. O instituto prosperou material e espiritualmente, várias jovens solicitaram a admissão e, quando se chegou a um número suficiente, formaram a comunidade. Fecharam-se em clausura, nomearam uma prefeita e se empenharam em observar exatamente as constituições dos padres, aprovadas pelo bispo, adaptadas ao seu sexo, sob a direção espiritual do padre-geral, em cujas mãos emitiram regularmente os votos religiosos. Sua Santidade, o Papa Clemente X, em 1674, aprovando a Companhia dos Irmãos Betlemitas e as suas constituições, reconheceu, em união com eles, também as mulheres. Estas se mantiveram sempre fiéis a seus empenhos religiosos mas, pela prática jurídica em vigor naquele tempo, não puderam nunca obter da Santa Sé um reconhecimento autônomo, pois teriam que renunciar ao apostolado e tornar-se um mosteiro regular com votos solenes e estrita clausura. Assim, a vida dessas irmãs, então chamadas Beatas de Belém, prolongou-se no tempo à sombra dos irmãos betlemitas, dos quais dependeram sempre, vivendo na caridade e na humildade o espírito e as regras que encarnavam o carisma de Pedro de Betâncor. Passaram-se anos e em 1773, a cidade de Santiago dos Cavaleiros da Guatemala foi destruída pelos famosos terremotos de Santa Marta, assim chamados porque se verificaram em 29 de julho, dia em que a Igreja celebra a dita santa. Seus belos templos, suas casas elegantes e senhoriais, tudo veio abaixo, e os habitantes e as autoridades, então cansados de construir e reconstruir seus edifícios devido aos constantes terremotos, decidiram transferir a cidade para um vale vizinho, que parecia oferecer maior segurança. Foi assim que a cidade capital passou ao Vale da Ermida da Virgem, ainda chamado das Vacas, por causa de um rio que leva esse nome e que o atravessa, para onde se transferiu, em 29 de dezembro de 1775, o município. A ordem betlemita, que então havia se estendido em muitas partes do mundo, tinha na Nova Guatemala, 2 casas, o convento de Belém para os irmãos e o beatério de Belém para as irmãs. Quando, em 1820, as Cortes de Cádiz emitiram os decretos de supressão para todas as ordens religiosas e, portanto, também para os betlemitas, subsiste na Guatemala, por um privilégio particular, o convento de Belém,
com apenas 3 irmãos, e o Beatério das mulheres. Estes continuaram a desenvolver uma atividade educativa nas escolas públicas e privadas, distinguindo-se sempre pelo método e pela capacidade de ensino. Em 1838, por um providencial desígnio divino, entrava para as Beatas de Belém uma mocinha guatemalteca, Vincenza Rosai, que recebia do velho prior dos Betlemitas, Frei José de São Martinho, o hábito religioso e assumia o nome de Maria Encarnação. A jovem estava sedenta de perfeição e recolhimento e o Beatério, naquela época, se ressentia, ao contrário, das dolorosas vicissitudes históricas, tendo decaído da fervorosa observância. Irmã Maria Encarnação Rosai, no espaço de poucos anos, ocupou os principais cargos do convento, entre os quais o de mestra das noviças e pôde, assim, formar, de acordo com suas aspirações, as jovens religiosas. Perfilou-se nela, sempre mais claramente, a ideia de uma reforma para reconduzir o Instituto de Belém à primitiva observância, conforme o espírito genuíno do fundador. Como as religiosas regulavam sua vida segundo um resumo das regras dos padres betlemitas e este foi considerado insuficiente para viver uma vida autenticamente religiosa, Madre Encarnação se sentiu inspirada a escrever novas constituições, sob o conselho e ordem que ela pediu ao bispo. Sem ter nunca conhecido, até então, o texto completo das regras dos betlemitas, ela redige constituições em tudo semelhantes àquelas. Depois de sua aprovação pelo mesmo bispo, quando ela as apresentou à comunidade, esta não quis aceitá-las. Foi assim que se tornou necessário escolher um grupo de religiosas já formadas diretamente por ela no noviciado para viver, num outro ambiente, uma vida regular reformada. Foi para Quesaltenango, onde fundou um novo convento, com escola e internato para meninas e, mais tarde, também com enfermaria para convalescentes. A perseguição política de 1874 constrangeu-as a expatriar-se para a Costa Rica, onde não puderam mais continuar o apostolado de enfermagem, proibido aos religiosos pela maçonaria, e se dedicaram exclusivamente ao ensino. Caçadas também na Costa Rica, sempre pela perseguição política, foram para a Colômbia, onde o instituto se expandiu rapidamente. Morta a Madre Encarnação em 24 de agosto de 1886, a Madre Inácia González, sobrinha da Madre e sua sucessora no governo, cumpriu a missão que ela não pôde realizar pessoalmente: ir a Roma para obter o reconhecimento jurídico da Santa Sé. Isso aconteceu em 1891, com decreto de louvor e, em 1909, com a aprovação definitiva das constituições. Assim a congregação betlemita, por uma evolução histórica, permaneceu dedicada unicamente à instrução e educação da juventude, à assistência social e à catequese. Roma reconhecia, pela primeira vez de modo autônomo, o Instituto das Irmãs Betlemitas que, na realidade, vivia há mais de 2 séculos, e a aprovava juridicamente como um novo instituto, dando-lhe a fisionomia própria de todas as congregações que, naquela época, passavam da vida de clausura àquela apostólica e eram reguladas pelo novo direito canônico. Assim se afirmava um ramo feminino da ordem betlemítica que tinha encontrado em Pedro Betancur aquilo que o havia feito viver, na força de um carisma fundacional que se inspirava no mistério da encarnação do Verbo na sua primeira manifestação em Belém. Madre Encarnação, a betlemita mais fiel ao espírito de Pedro, brilha ainda hoje, ao lado da figura do Pai, como aquela que salvou e quase reconstituiu a ordem, no seu ramo feminino, garantindo-lhe a aprovação jurídica e enriquecendo-a ulteriormente com seu carisma pessoal que a fez descobrir, desde o berço em Belém, o mistério de amor e dor do coração de Cristo. As betlemitas hoje estão presentes com sua atividade educativa, assistencial e missionária nas Américas, com casa geral em Bogotá, Colômbia, na Itália, com 15 casas,
Na África, Camarões, e na Índia, Andhra Pradesh.